Bom dia, alunos. Vamos resolver as atividades que eu tinha postado para vocês para fazerem da aula passada. O primeiro problema diz que era a transformação de ângulos, né, de um ângulo maior para um ângulo menor e achar seno e cosseno. E de um ângulo menor para um ângulo maior também. Tá? Então a primeira foi seno de 15. Seno de 15 vou transformar em seno de 45 menos 30. Utilizo a fórmula. Então, seno de 45 menos 30, esse seno de 45 vezes cosseno de 30 menos cosseno de 45 vezes seno de 30. Perceba que aqui eu posso colocar seno de 30 primeiro. Não tem problema nenhum. Vai dar no mesmo porque é multiplicação. Resolvendo, raiz de 2 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 2 menos meio vezes raiz de 2 sobre 2. Fazendo a multiplicação, eu chego no resultado. Tá? Resultado, raiz de 6 menos raiz de 2, tudo dividido por 4. A mesma coisa com o cosseno de 15. O cosseno de 15, a fórmula é outra. Mas é só utilizar a fórmula e colocar os valores que estão na tabelinha que eu passei na aula passada. Né? De 30, 45, 60. Né? Então, vai ficar cosseno de 45 vezes cosseno de 30 mais seno de 45 vezes seno de 30. Substituindo os valores, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e meio, fazendo as multiplicações, raiz de 6 sobre 4 mais raiz de 2 sobre 4. É outra forma de colocar. Poderia colocar também tudo na mesma raiz. Seno de 255. Bom, a seno de 255 é 225 mais 30. 225 é o oposto de 135, o seno. Né? E também é o oposto de seno de 45. Então, seno de 45 era raiz de 2, oposto menos raiz de 2. O seno de 225 é igual ao cosseno de 135, mais o oposto de 45. Perdão. Então, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, o oposto, menos raiz de 2 sobre 2. Utilizando a fórmula, tá? Vai ficar, aqui né, coisa de digitação, né? Mais seno de 225 mais seno de 30, seno de 225 mais 30 é igual a seno de 225 vezes cosseno de 30 mais seno de 30 vezes cosseno de 225. Substituindo os valores, fazendo o jogo de sinal, eu chego no resultado. Tangente. Tangente de 75 é igual a tangente de 45 mais tangente de 30. Perdão, tangente de 75 é igual a tangente de 45 mais 30. Utilizando a fórmula tangente de 45 mais tangente de 30 sobre 1 menos tangente de 45 vezes tangente de 30 é igual. Aí substitui os valores, a tangente de 45 que é 1, tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1, tangente de 30 raiz de 3 sobre 3, fazendo as contas, dá menos raiz de 6, menos raiz de 2 sobre 4.
Bom, o 2. 2 não, né? O 2 não era para fazer, era para fazer o 3. 3. Seno de π sobre 2 mais x. Colocando na fórmula, seno de π sobre 2 vezes cosseno de x, mais seno de x vezes cosseno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Cosseno de x eu não tenho o valor de x, eu não posso determinar valor. Mas seno de x também eu não tenho o valor de x, não posso determinar o valor. Vezes cosseno de π sobre 2, que é 0. Multiplicando 1 vezes cosseno de x, mais seno de x vezes 0 é 0. Então o resultado é cosseno de x. O 4. O 4 diz o seguinte: para fixar certo poste, é necessário que um cabo de aço seja preso ao topo do poste e ao chão, a uma distância de 2,2 metros da base do poste, de maneira que o ângulo formado pelo chão seja 70 graus. E ele fique totalmente esticado conforme indicado na figura. Então, vocês têm a figura aí que eu já passei, né? Eu fiz um esboço da figura. O poste está aqui, dista 2,2, fixa o cabo no chão, esticado, certo? Muito bem. Ele deu dados, né? Os dados que ele deu foi que tangente de 10, ele deu dados de tangente de 10 e tangente de 60. Então, sabendo disso, eu vou presumir que tangente de 70 é igual a tangente de 10 mais 60. E utilizando a fórmula, eu vou resolver, né, a fórmula da tangente, da soma de tangentes. Esses são os dados que ele passou. Tangente de 10, 0,1763. Tangente de 60, 1,7321. Substituo nos valores, somo, multiplico e subtraio. Depois divido. Vai dar o resultado. Então, soma, depois multiplica, subtrai de 1, divide. Vai dar 2,7458. Muito bem. Aí ele quer o quê? Ele quer saber a altura do poste. A altura do poste, voltando aqui no desenho, eu tenho. Esse ângulo é o ângulo analisado. O tangente de 70, que é o dado que eu tenho, que eu acabei de achar, é igual a cateto oposto, que é a altura do poste, que vocês vão ter que calcular, dividido pelo cateto adjacente, que é a distância do poste até o fio no chão. Tá? Então, voltando lá, aqui, tangente de 70 é igual a x, que é o cateto oposto, a altura do poste, dividido pela distância do poste até o fio. Se eu multiplicar em cruz, em cruz, eu vou ter que 2,7458 vezes 2,2, que é aproximadamente 6 metros. Muito bem. E P, ele quer saber quanto que você vai ter que comprar, quanto você vai pagar pelo fio, sabendo que o metro do fio custa 3,20 e tem que comprar 47 centímetros a mais, né, para fazer emenda no poste, no chão, né, na estaca do chão, alguma coisa desse tipo. Bom, a melhor maneira de achar, se eu tenho cateto oposto, se eu tenho cateto adjacente, eu preciso achar a hipotenusa. Eu vou utilizar Pitágoras. Então, a altura do poste ao quadrado é igual a cateto adjacente ao quadrado mais o cateto oposto ao quadrado. Então, essa aqui é a altura do fio, né? Desculpa, o comprimento do fio. Então,
a altura do fio, o comprimento do fio ao quadrado é igual a 2,2 ao quadrado é 4,85 mais 6 ao quadrado é 36. Soma os dois, dá 40,84. Tira a raiz quadrada, 6,39. Vou somar mais 47 centímetros, que se eu transformar em metros, isso vai dar 0,47. Se eu somar 6,88 metros de fio. De cabo, né? Aí eu vou ter que multiplicar pelo preço do metro, que é 3,20. O resultado vai ser 21,95 metros. Exercício 8.